Voltamos. Programa Alternativo A de volta aqui, recebendo hoje o grande produtor Pena Schmidt. E eu vou aproveitar agora esse terceiro e último bloco, né, para fazer perguntas aqui. O pessoal foi mandando algumas perguntas, tem algumas... Aqui dá para ver perguntas de pessoas que com certeza acompanham a carreira do Pena, né, conhecem, inclusive perguntas aqui da época que ele foi gestor do espaço público do Auditório Ibirapuera, sim, do Centro Cultural de São Paulo, né? Mas tem uma pergunta aqui que fala, que acho que eu até anotei aqui, do Luiz Antônio, que é se você trabalhou com o Liminha, como é que foi a sua parceria com o Liminha, como é que era trabalhar com o Liminha? Liminha, para quem não sabe, né? Quem conhece música sabe, é o grande produtor aí, o Liminha. Liminha é um dos titãs hoje, né? Já foi um dos Mutantes também, né? Então, o Liminha, baixista dos Mutantes, a gente se conhece lá de trás. E a gente, enfim, se viu em várias ocasiões aí. Quando eu chego na Warner, nos anos 80, o Liminha era assistente do Gucci, que era o diretor artístico na época. O Gucci meio que está, nesse instante, está indo embora, e o Liminha, assistente dele, ocupa o posto de diretor artístico da Warner, mas André fala assim, mas o Liminha vai cuidar do Rio de Janeiro e você é o cara das bandas de São Paulo. Eu não queria emprego e eu também não queria cargo. Então eu falava assim, eu vou lá, faço tudo o que tem que fazer, mas eu não quero burocracia, eu não quero compromisso, eu quero poder estar solto no universo para fazer o que eu preciso, né? Então, assim, o Liminha é oficialmente, formalmente, o diretor artístico, mas ele só cuida dos artistas do Rio. Eu não sou nada, mas eu cuido dos artistas de São Paulo. A gente convivia em reuniões, onde eu apresento a minha parte do trabalho, o Liminha achava legal pra caramba. Acho que não me lembro de ele ter falado não, ou isso assim não pode para mim em nenhum momento. A gente convive super harmonicamente, até o momento que está tudo dando certo, e os artistas de São Paulo, o Traje, Titãs, o Ira, passam aí gravar no melhor estúdio da época no Brasil, que era o Nas Nuvens, que era o estúdio que Liminha era o sócio gerente. Era ele, o Gil, o próprio André Midani, que era o presidente da Warner, era uma corporação de sócios, e o Liminha era o cara que morava, literalmente morava, ele tinha um quarto lá dentro. E aí eu saía de São Paulo com as bandas e ia gravar no Rio de Janeiro junto com o Liminha. Aí estamos trabalhando juntos. Convivência de parceiro. Brigamos, discutimos, bebemos cerveja e está tudo certo, né? Que nem futebol. Pode dar canelada, né? Uma hora a gente joga no mesmo time, no instante seguinte está um em cada time diferente e assim segue. Diferenças que se complementavam no final das contas. E são visões muito diferentes, exatamente, visões muito diferentes. Liminha, extremamente perfeccionista, um musicista, assim, de primeira linha, intuitivo, ele não era um erudito, né, que lia partituras, não, mas ele era uma pessoa que ouvia de tudo, conseguia com as mãos fazer o que ele ouvia na cabeça dele, entendeu? Na guitarra, no contrabaixo, programando bateria eletrônica, enfim, ele ainda é um músico de mão cheia. E produz Titãs, faz Titãs deixar de ser uma banda esquisita de São Paulo e transforma, né? Assim, faz parte importante da transformação dos Titãs em uma banda de música pop, popular, que caiu no universo. O Liminha é parte fundamental nisso. Eu sou o cara que fala assim, isso é bom porque é esquisito. E ele fala, então vamos fazer esse esquisito, fica bom. Você é aquele cara que fala, não, tem que ter um pouquinho de sujeira nesse som, né? Um pouquinho Esse sou eu. A sujeira sou eu. E ele é o cara que pole as arestas, deixa tudo polido.
Até aproveitando essa questão, falando um pouquinho da sujeira no som, é isso que eu sou, tal. Aproveitando a pergunta que foi feita aqui pelo Luiz em relação à sua relação com o Liminha, o Pena, hoje você não percebe, parece que muitas bandas, gente produzindo, parece que produz mais música. Tem uma galera que produz claramente música para streaming, né? Para rede e tal, e não produz para tocar, né? Para galera, para público, né? Você sente isso também, que tem uma galera que é focada muito nessa coisa do não, vamos produzir para o streaming, para rede social e sei lá, música é tocar para gente, né? Acho que seja, sei lá, milhares, centenas ou 10 pessoas. Eu acho que, assim, não evoluiu muito nessa direção dessa música, vamos dizer assim, mais sentimental, talvez, feita mais com critérios românticos, né? E hoje em dia, talvez sim, o sistema incentiva muito essa coisa assim, é muito fácil, sem dificuldades, você conseguir produzir música. Não vou nem entrar na polêmica da inteligência artificial, que você não precisa nem ter mais mãos. Basta um tecladinho e dedos, você digita um prompt ali e sai uma música mais ou menos já do jeito que você queria. Não vou nem entrar nessa polêmica aí, que eu acho que é uma barca que ali na frente a gente vai ver que é bem... Eu acho furadinha. Né? É furinho fininho, mas é furado. É um furo e essa barca vai se encher de água. Mas eu acho que, assim, a falta do músico não ter contato com o público, para mim, é mortal. Eu acho que, assim, é muito difícil o cara desenvolver uma carreira, assim, ele constituir família, criar filhos, botar os filhos na escola fazendo a música dele, né? Não, ele pode até fazer sucesso numa música, fazer sucesso no verão, mas é muito difícil, se ele não tem contato com o público, ele continuar uma carreira dessa forma. As chances são que isso não dê certo. Eu acho meio estéril. Os artistas que estão fazendo show, que estão em contato com o seu público, são os artistas que eu estou vendo resistindo 5, 10 anos na carreira, entendeu? Criando uma reputação. Gente que está aí, assim, todo dia acrescentando um pouquinho no seu bolo, o bolo cresce, né? Lineker aqui na Virada, em São Paulo, que foi tocar e, de repente, tinha 120 mil pessoas para vê-la. Até outro dia, ela sai aí daí de São Carlos, se eu não estou enganado. Araraquara, aqui do lado. Aí do lado, né? Araraquara. Estava aí, há 10 anos atrás, tocando para 30 pessoas, entendeu? Mas não desistiu disso, persistiu na carreira consistente nessa coisa de tocar para o público, né? Aí, tudo bem, tem que ir para a rede social, vai, tem que ir para o TikTok, vai, mas não abandone a presença física do público, de tocar no show. Quem faz isso, eu acho que tá sabendo o que faz, sabe? Tá entendendo o que a música que o cara está fazendo está batendo aonde, está batendo no público, né? E isso volta para o artista. É isso, assim, as coisas estão muito diferentes do que já foram, mas eu acho que certas coisas continuam tão fundamentais como sempre, né? Sem dúvida. Eu sempre trabalhei para bandas a partir do que eu via elas com o público, mesmo que fosse um público de 30 pessoas, a maioria delas eu contratei porque eu vi num show para 30 pessoas no Lira, por exemplo, né? Aí eu acabo emendando uma pergunta que foi feita aqui para você, né? Já que essa questão de pessoas que você trabalhou, que você foi ver tocar e tal, da Amanda. Você continua ainda zanzando por festivais aí para ouvir coisas diferentes e tudo mais? Rapaz, isso é uma coisa que assim, tem a ver com você ser jovem na vida. Sim. Eu tenho ido para festivais. Eu estive em Florianópolis, o último, deixe-me ver, Campina Grande,
Vitória, Belém do Pará. Eu vou aos festivais que me convidam. Não saio de casa para ir ver os C3 aqui no Ibirapuera, ali, quase na esquina ali, entendeu? Não vou. Já tenho alvará para não precisar ir. Eu já vi tudo isso, né? Já sei como é que é, já fiz Kraftwerk, já sabe? Então eu não tenho mais necessidade de euzinho estar presente ali. No máximo eu vejo alguma coisa no YouTube depois. Mas eu quero ir no festival que me chama para conversar com os jovens. Então eu vou lá fazer uma fala, fazer parte de uma mesa. Às vezes eu falo sozinho, às vezes eu estou com 4, 5 pessoas falando, às vezes eu falo mais de uma vez, mas a ideia é essa, entendeu? Essa oportunidade eu não perco. Se me chamarem, eu vou. Então, olha só, pessoal que está ouvindo aí, ó, basta chamar que o Pena está indo. Ô, Pena, a gente tem mais 5 minutinhos aqui na rádio, e até ia falar como é que você está aí de tempo, a gente podia ficar mais uns minutos depois que eu encerrar aqui na rádio, batendo papo aqui pelo YouTube, beleza. Então, uma pergunta aqui, né? Para encerrar aqui na rádio, depois quem a gente encerra na rádio, você fica mais uns 10 minutinhos aqui com a gente no YouTube. O que você ouve hoje? Né? Quem pergunta é o Luciano, né? Luciano Antunes. O que você está ouvindo hoje? O que te bate assim olha, legal isso, olha, fica de olho. O fica de olho, para mim, hoje em dia, tá assim, deixa eu ver, nesse instante. Eu não estou ouvindo nada assim muito novinho, fresquinho. A última coisa que eu achei genial, que eu não conhecia e que caiu, assim, eu fiquei fã e ouvi até enjoar, e aí já enjoei e parei de ouvir. Mas é o tal do Amapiano. Amapiano é um gênero musical feito nessa África aqui do lado do Brasil, aqui assim, né? Sim, da Atlântica. Da África do Atlântico, e que é um negócio que, assim, tem uma pegada muito suave, tem um instrumento que chama-se ovo, que é um ovo com areia dentro, que se faz um tic-tic-tic-tic. A música é baseada nisso, num ovinho, e aí você põe os ritmos em cima de um tic-tic-tic básico, e fica muito suave, e é um swing incrível, e para mim teria sido assim, quase que uma evolução da bossa nova, né? A nossa matriz africana se desenvolvendo lá com essa pegada elegante, com a coisa assim. E chama Amapiano porque quer dizer exatamente isso. Gosta de piano, né? É uma coisa de gíria dele, porque tem assim, é uma levada rítmica com acordes meio jogados de piano e geralmente um vocal suave. Gostei muito disso, recomendo para todo mundo. Faria uma influência muito benéfica para a música brasileira, sabe? A gente se aproximar deles. Eu tenho ouvido assim uns eletrônicos meio malucos. Toda hora eu ouço duas coisas. Eu ouço streaming e eu ouço vinil. Eu não ouço mais CD. Eu tenho uns CDzinhos em casa mais para comparar. Mas eu estou assim, eu assino o Cobos, que eu gosto muito. Eu assino Amazon Music, porque eu assino o Prime da televisão, então vem de graça. Eu gosto do Amazon Music. Eu tenho uma assinatura de Spotify também, porque o catálogo do Spotify é muito amplo, tem coisas que os outros não têm. Geralmente, a novidade brasileira sai primeiro no Spotify e às vezes vai para o Cobos. E tem o tal do Tidal, ou Tidal, como queiram, que tem algumas coisas que eu gosto muito. E eu acho legal ter 4 serviços de streaming, que dá uns R$80 por mês, porque o que eu não acho num, eu acho no outro, e às vezes assim, eles têm o arquivo, tem o som melhor do que o do outro. Sim. Um tirou a música do disco e o outro tirou do CD. Eu prefiro, às vezes, o som que vem com um estalinho do vinil. Do vinil. Eu ouço muito isso e eu uso um programinha que faz a busca nos 4 para me mostrar a mesma música tem nesse. E eu consigo até ouvir e comparar. Eu tenho ouvido o Tool.
que eu acho que assim, tem o baterista, o tal do Danny, me chamou a atenção. Eu estou tentando entender a cabeça dele, porque ele é um baterista de metal muito diferente. Sim. Eu gosto disso. Eu estou ouvindo, deixa eu ver o que mais. Eu ouço coisas assim, tipo, tem umas modinhas estranhas que aparecem no Spotify, dos caras fazendo música em cima de bases eletrônicas lá no Amapá, e vira um estilinho, sabe? Sim. Eu fico atrás disso, e de repente tem umas coisas assim de forró, meio pé de serra misturado com eletrônico. E essas coisas assim, os fora da curva, né? Da onde sai nascem os híbridos. Ô, Pena, a gente vai encerrar aqui na Rádio Universitária, né? O Alternativa A, mas quem está no YouTube, a gente vai ficar mais uns 10 minutinhos aqui batendo um papo maravilhoso com o Pena Schmidt, fazer mais perguntas que enviaram aqui pelo Instagram do programa. Então a gente vai encerrando aqui pela Rádio Universitária, 102,1. Na sequência da programação tem o programa Isso é Rock, e no próximo sábado, 17 horas, a gente está de volta com mais Alternativa A. Até mais, tchau. Um abraço.